gravação, vamos ver como é que vai ficar. Tudo bem. Ferreira tá com barulho em casa, né? Não é? Tá com barulho, então eu vou pedir a James para fazer. Vou desligar, vou cortar seu microfone aqui, Ferreira. Se tá com barulho, eu vou pedir para a James fazer. Ok. Senhor Jesus, mensageiros da esperança, da bondade, da compaixão, sejamos eternamente gratos pela vida existencial que cada um de nós recebemos, pela dádiva do Criador Divino, Deus, que é o amor em pessoa que nos concedeu a vida eterna. Que sejamos gratos pelo ar que respiramos, pela centelha divina que cada um de nós somos. Sejamos eternamente gratos pela presença do Mestre Jesus na jornada espiritual de cada um de nós. Muita paz, boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe, deixa de luz, para que a gente possa assimilar esse estudo que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso andamento aqui na Terra. Você com a palavra, James, à vontade, estamos aqui. Boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade aos estudos. E antes de mais nada, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Pela primeira vez, nós vamos usar a ferramenta. Vocês estão me vendo bem? Todos estão me vendo bem? Ok. Estão me vendo bem? Nós vamos estudar perispírito, a segunda parte do perispírito. Mas eu iniciarei com uma dinâmica. Eu vou fazer uma dinâmica comigo mesmo. Então, eu vou... vocês perceberam que eu estou usando uma jaqueta. Observaram que eu estou com uma jaqueta. Não é isso? Não é? Eu quero a participação de vocês. Não é? Sim, deve estar muito frio aí. Abra o microfone. Pode abrir todo mundo o microfone. Deve estar muito frio aí. Eu estou com frio, eu estou com a jaqueta. Não é? Tá adivinhando frio você, né? Pois é, então eu vou tirar a primeira jaqueta, e quando eu estou tirando a primeira jaqueta, você tem uma certa dificuldade, de retirar a jaqueta, não é? Então eu tirei a primeira jaqueta e fiquei com a segunda camisa. E todas as vezes que a gente desabotoa uma camisa, a gente está tirando outra vestimenta. Aí eu tirei a segunda camisa, abrindo a camisa. E a gente, para tirar a camisa, às vezes tem uma certa dificuldade. A segunda camisa, eu tinha uma jaqueta, tirei uma camisa, e agora eu estou indo para a terceira camisa. Eu estou indo para a terceira camisa. Pode fechar o microfone. Eu estou indo para a terceira camisa e estou com dificuldade de tirar essa camisa. Agora eu estou com a última camisa. Se eu tirasse essa camisa, certamente vocês iriam ver o meu perispírito. Portanto, eu iniciei essa dinâmica para ficar bem claro de que nós temos várias camadas. Eu apenas fiz uma ilustração muito primária, mas o que eu quis demonstrar a vocês que estudar perispírito, estudar aura, existe várias camadas que vocês nem imaginam
a diversidade de camadas que existe até chegar o que os espíritos revelaram para Allan Kardec, que o espírito é o princípio do universo, é uma centelha, é uma luz, é um clarão. Nós temos uma diversidade de vestimentas, como eu mostrei a vocês. Então, hoje, nós vamos falar sobre a aura, funções do perispírito, o corpo vital, o duplo etérico, o corpo astral ou emocional e o corpo mental. Portanto, eu espero que dê de desenvolver essas temáticas. Falando das funções do perispírito. Primeiro, a sua função instrumental. O perispírito, ela tem essa função de um instrumento de locomoção no mundo astral, ou mundo espiritual, ou como muitos chamam de mundo da erraticidade, quando nós não estamos no vaso físico, no corpo biológico, estamos como espírito, almas na erraticidade, em mundos, nas regiões siderais e espirituais, em trânsito, até em uma futura reencarnação retornar ao corpo físico, e nessas sucessivas reencarnações e desencarnações, nós vamos melhorando a instrumentalidade do nosso perispírito. Então, essa função instrumental diz o seguinte: como depende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação como os mundos espiritual e físico. Portanto, para que a gente possa transitar no mundo espiritual, é necessário ter esse instrumento de locomoção que é o perispírito. É evidente que no mundo espiritual, cada um terá a sua densidade, conforme eu falei na aula anterior sobre o peso, a densidade, a plasticidade. E aqui também tem outra definição do perispírito, a sua função individualizadora. O perispírito serve a sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como o seu emotório perene, mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva que teremos no mundo espiritual. Cada um terá o seu brilho, a sua dinâmica, o seu corpo físico na Terra é a sua identidade fisionômica. Podemos ter gêmeos, podemos ter irmãos gêmeos, trigêmeos, enfim, mas no mundo espiritual não existe gêmeos, não existe perispírito com a mesma semelhança. Cada um terá a sua individualidade de acordo com o desenvolvimento ético, moral e espiritual. A nossa identidade no mundo espiritual é de acordo com os valores conquistados na Terra, que dará uma leveza ou um peso do nosso perispírito no mundo espiritual. Então, existe outra questão que é estudada na codificação por Kardec, por o professor Zizerman, que é a sua função organizadora. O que vem a ser essa função organizadora? Essa função não se refere apenas à forma, aos aspectos anatômicos ou às peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas principalmente com os diversos sistemas de sustentação psicofisiológicas que regerão sua vida. O que ele está falando aqui, que para que a gente reencarne, existe várias nuances, existe várias camadas energéticas, até chegar essa condensação
desse corpo que é constituído por 193 trilhões de células. E aí ele vai dizer que o perispírito tem essa função sustentadora da vitalidade da vida, do ser espiritual ao corpo físico. O que dá vitalidade ao corpo físico são essas diversas camadas, como vocês vão ver mais adiante. Mas a função sustentadora que ele diz aqui é o seguinte: garante vitalidade ao corpo físico, sustentando desde a sua formação até o completo crescimento durante todo o tempo programado para a sua encarnação. Essa ação durante a programação de cada indivíduo garante e conserva a integridade do corpo físico, como explica Leon Denis, insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico. O perispírito que assegura a estabilidade, meus amigos. Ou seja, é o perispírito que assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Eu vou falar de microtúbulos mais adiante e nós vamos traduzir para uma linguagem mais acessível. O que acontece com as nossas células? Os trilhões de células dos glóbulos vermelhos e brancos que nós possuímos. É esse campo energético, esses diversos campos áuricos que nós possuímos, é que vai dar a sustentabilidade do funcionamento desta máquina fantástica que é o homem. Apesar dos milênios, o homem continua sendo visto e estudado apenas em sua estrutura física, quando muito no seu binômio físico-mental. É evidente que está se mudando muito esse conceito. Hoje, a medicina holística, a medicina transpessoal, vê o paciente como um todo, e não apenas um corpo físico, mas um ser humano com as suas emoções, os seus sentimentos. Paulo de Tarso, nas cartas aos Coríntios 15:40, ele afirma que há corpos celestes e há corpos terrestres. Como esses corpos se conjugam na dimensão em que vivemos? Como seria visto o homem além de sua estrutura física? Eu peço a vocês, ao terminar o estudo de hoje, eu mandei para Mário, veja as imagens, porque eu estou falando para vocês aqui, mas eu estou olhando para as imagens que estão aqui diante de mim, para que vocês tenham ideia deste corpo celestial e deste corpo terrestre, para que a gente não seja surpreendido quando deixarmos o veículo físico e dizer: eu não sabia que eu tinha várias vestimentas, e que ela é constituída de acordo com as minhas camadas emocionais, com as minhas formas de pensamento. Então, uma das primeiras é a aura. O que vem a ser essa aura, esse campo de luz? Há um livro sobre passes magnéticos, um livro bastante antigo, de Venefredo de Toledo, que ele vai falar sobre a aura. É uma energia centrífuga, é um campo energético, é a centrífuga, que é uma energia que transcorre da direita para a esquerda, a centrífuga, e a centrípeta da esquerda para a direita. São energias que vivem se cruzando. Ela vai se alterar de acordo com as nossas formas, pensamentos. Se um indivíduo, um tatuador, ele tatuou no seu corpo 97, o número 97, tatuado em um homicida, ele ficou preso 40 anos, ele cumpriu a pena de 40 anos,
E ao sair da penitenciária, este homicida, esse serial killer, aqui no Brasil, ele tinha o número 97 tatuado debaixo do pescoço. E o repórter perguntou a ele que número era esse. Ele respondeu, 97, até eu ser preso, foi o número de pessoas que eu matei. Ele matou mais de 100 pessoas. E ele tinha tatuado no seu corpo uma caveira, que era o pacto que ele fez com a morte. Ele matava por prazer. Vocês acham? Eu não sou contra. Absolutamente não. Eu não sou contra de quem faz as suas tatuagens. Eu conheço pessoas que têm tatuagem pequenininha de uma borboleta, de uma libélula, e pessoas que tatuam caveira, o demônio, o Lúcifer. E esse serial killer aqui no Brasil, ele tinha tatuado o número 97, foi o número de pessoas que ele já tinha matado. Você acha que isso não terá uma reverberação no perispírito, na aura dele? Que tipo de densidade terá a aura de um indivíduo desse? Visão do complexo humano, destacando a aura, ou psicosfera, ou fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas em sua forma ovalada ou ovoide, formada pela emanação dos diferentes corpos ou campos multidimensionais que é produzido por nós. Não observamos, às vezes, em determinados filmes, aqueles campos de luz? Nós somos, é porque não temos a mediunidade de clarividência, mas quando o médium, na sessão mediúnica, ele vê um espírito, ou vê algum médium encarnado, ele vê um campo de luz. Esse primeiro contato visual do médium e vê a aura de uma pessoa encarnada, está vendo esse campo de luz que é emanado da sua usina nuclear. O que vem a ser a usina nuclear? O seu pensamento. O pensamento, ele é a matriz de tudo. O pensamento plasmou o universo. Faça-se a luz, o Fiat Lux, e Deus criou o universo através do seu próprio plasma divino, através do plasma mental do Criador, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. É a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele pensou, logo plasmou o universo, e nós somos frutos deste plasma divino, do pensamento do Criador. Então, temos diversos corpos, e um deles, que é o corpo físico, o duplo etérico, o corpo mental, o corpo astral, o emocional. Esse corpo astral, o emocional, ele vai nos acompanhar, meus amigos, quando a gente desencarna, o corpo causal também, e vamos levar, sim, todos esses corpos energéticos. Uma parte vai ficar se desagregando na esquife, no túmulo, e outra parte ele vai ser retirado e levado para a outra dimensão que nós chamamos o mundo espiritual. Portanto, essas são as nossas considerações iniciais. Pois bem, o professor Carlos França, da Universidade de Campinas, em 2002, ele resolveu fazer uma pesquisa com os seus alunos, o campo da energia humana. E olha que esse professor Carlos França, ele vai usar a máquina Kirlian. A máquina Kirlian é uma câmera fotográfica que fotografa a aura e que foi inventado por um casal russos. Esse casal se chamava Kirlian. Ele inventa uma máquina que fotografa o campo de luz, o campo de energia. E aí ele vai relatar o seguinte: o que você está vendo não é uma galáxia, não um átomo,
fotografia Kirlian, a aura ou halo de energia bioplasmática que envolve cada ser vivo. Ser, neste caso, a aura de uma pessoa com estado elevado de espiritualidade. Então, o bioplasma, prana, na realidade, são modificações vibracionais da energia que existe no universo. E cada um de nós, nesta sala, somos como uma antena parabólica, cada um captando as vibrações do universo, esse prana cósmico, e que vai facilitar ou assimilar para o nosso mundo mental o nosso bem-estar. Então, ele vai dizer que nessa pesquisa que ele fez, ele fotografa uma foto de um aluno escolar, e para dar um exemplo, não é? Ele diz assim: fotos de alunos pré-escolares são apenas para exemplificar as modificações que sofre o halo energético ou aura das pessoas, dependendo do estado emocional predominante em que se encontre no momento do fato. Paulo, com a aura bem próxima da normalidade. Era um aluno que tinha uma aura luminosa, um branco com rosa e azul bem claro, não é? Um rosinha claro, um branco, um azul bem claro. Agora ele coloca aqui outra imagem de uma aura de William. A aura com predominância da cor vermelha retrata a agressividade excessiva, característica desta criança. Ou seja, ele tinha uma foto de uma criança agressiva. A aura está totalmente desconecta, está totalmente disforme. Vejamos bem que a pessoa tem um campo de luz, não é? Em uma simetria bem, sabe? Vamos ilustrar uma bola, um halo assim bem perfeito. Mas quando a pessoa é agressiva ou está com pensamento disforme, esse halo, essa energia, ela se torna tortuosa, muito tortuosa. Então, isso vai depender muito da forma como nós estamos pensando. E aí, ele vai falar da aura de Irene, demonstra a profunda tristeza e estresse decorrente do falecimento da genitora 2 semanas antes de ser fotografado a aura dessa aluna Irene, e a aura dela tem uma luminosidade azul, mas com a predominância escura por conta da tristeza, do estresse que a pessoa tem. Portanto, meus amigos, quando nós ficamos estressados, aborrecidos, né, Mário? Que antes de eu entrar aí ao vivo, eu estava com o Mário. Eu disse a Mário, olha o meu lapso, mas graças a Deus, Mário não abriu, não estava ao vivo ainda. Eu deixei o meu áudio aberto. Eu estava indignado com o fato que acabou de ocorrer comigo, e eu acredito, Mário, que naquele momento que eu estava falando, imagine como é que muda o nosso campo áurico, né? A indignação pode desequilibrar o nosso campo energético, se assim você permitir. Automaticamente, Dona Dalva, você pode modificar a vibração. Você pode sair da escuridão para a luz em questões de microsegundos, porque o pensamento voa acima da velocidade da luz. A luz tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento voa além disso, como, por exemplo, eu peço que todos vocês pensem que vocês estão lá na Torre Eiffel. Quando eu disse isso, vocês já foram para lá. Já imaginaram? Portanto, se eu digo a vocês, eu quero que vocês pensem em Júpiter.
O planeta Júpiter, quando eu falo em Júpiter, vocês já foram transportados até Júpiter pelo pensamento. Então, o pensamento, ele tem essa capacidade de nos conduzir aos confins do universo. Agora nós falamos sobre o campo da energia humana. É esse campo da energia humana, uma parte vai ficar lá junto ao corpo físico, com a desagregação molecular, esse campo da energia humana que tanto Kardec como o professor, o jurista Dr. Zizeman vai dizer. O fenômeno da morte, indicado pela parada das oscilações elétricas do músculo cardíaco, registrada pelo eletrocefalograma, também pode ser notado na perda da energia que ilumina a pessoa enquanto ela está viva. Nas ilustrações abaixo, aí eu mostro nas ilustrações, é flagrante a diferença entre a foto da aura de uma pessoa, de uma nossa aluna de pedagogia e de um paciente recém-falecido, fotografado no hospital da Unicamp pelo professor médico e colega nosso. Aí ele mostra aqui duas fotos de uma pessoa viva e de uma pessoa que acabou de desencarnar. Esse campo, essa energia humana vai se aurindo, porque as nossas sinapses, as nossas células, ele tem energia. Barbara Brain, no seu livro Mãos de Luz, ela vai estudar claramente sobre essas questões quando ela diz: isto é verdadeiramente a aura humana, de acordo com os clarividentes, inclusive com os desenhos que Barbara Brain mostra no seu livro Mãos de Luz. E nesse livro, ela vai mostrar, meus amigos, quem não tem o livro, eu peguei aqui o livro para mostrar a vocês, é um livro muito conhecido, esse livro aqui, Mãos de Luz, que é um best-seller sobre os chakras, sobre o campo de luz, sobre a aura, a função da pineal, dos nossos chakras. Vamos falar, inclusive, sobre a função dos chakras, onde é que fica arquivado, arquitetado as nossas subpersonalidades de vidas passadas, em que órgão está localizado. É na pineal, é na epífise, é no coração, é no pensamento. As nossas personalidades que tivemos em vidas passadas, que são inúmeras. Hoje eu estou, James Ney, com esta arquitetura fisiológica. Mas qual era a minha aparência na minha última encarnação? Eu não sei, mas ele está arquivado no meu HD mental, no meu HD espiritual, e que ele não perde. Até então, ele desaparecerá. As nossas infinitas subpersonalidades, ela desaparecerá no dia em que nós nos tornarmos espíritos puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, no dia em que nós nos tornarmos espíritos puros, seremos uma centelha de luz. Faremos parte dos co-criadores em plano maior, como Cristo que esteve conosco. Então, André Luiz, ele vai dizer sobre o corpo vital. Os seus eflúvios vitais, segundo André Luiz, asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo. São emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo, preste bem atenção aqui, o corpo vital são emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, destinado à desintegração, tanto como ocorre ao corpo físico, nos fenômenos atinentes à morte renovadora. O duplo etérico é o detentor ou transmissor da vitalidade, motricidade e da sensibilidade. Esse corpo vital pertence ao mundo físico e é de suma importância nos fenômenos
mediúnicos e na desencarnação, meus amigos, nos fenômenos de materialização, nos fenômenos anímicos. Esse corpo vital está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, e que André Luiz fala sobre isso. E aí ele continua dizendo: quando o desencarnado deixa o corpo físico com fixações mentais em zona de desequilíbrio, prazer, vingança, culpa, incredulidade, mágoa, etc., pode arrastar, olha que interessante, Mário, podemos arrastar esse corpo vital, não é, consigo, aderida ao corpo perispiritual. Que corpo perispiritual é esse? É a outra vestimenta que nós vamos ter no mundo espiritual. Portanto, lembra que eu iniciei tirando aí 3 camisas? Não é? Nós vamos arrastar as primeiras impressões do corpo físico, que é e que tem essa vitalidade do corpo vital que ele fala aqui. Eu vou repetir para ficar bem claro para todos vocês. O duplo etérico é o detentor, o transmissor da vitalidade, motricidade e da sensibilidade. Pertence ao mundo físico e é de suma importância nos fenômenos mediúnicos e na desencarnação. Não é? E aí ele vai dizendo assim, que as sensações físicas, os tormentos inenarráveis dos suicidas, tão bem descritos na literatura espírita. Lembremos-nos da desencarnação de Camilo Botelho no livro Memórias de um Suicida. Ele dá um tiro, tira a própria vida. O corpo tomba numa poça de sangue e naquele momento que ele esfacela o seu corpo astral, o seu corpo físico, ele deixará cicatrizes profundas no que André Luiz chama do corpo vital, e ele arrastará para o perispírito, para a segunda vestimenta, e deixará cicatrizes para as futuras reencarnações. Quando o indivíduo reencarna trazendo estigmas de vidas pretéritas, de erros equivocados, de homicídio, de afogamento, de enforcamento, muitas das vezes a pessoa reencarna trazendo disfunções no seu sistema imunológico respiratório, tanto quanto outras questões, como, por exemplo, não sei se eu citei este caso, que há muitos anos eu me via envolvido com problema de rinite alérgica. Eu tinha rinite alérgica. E uma certa feita em São Paulo eu conheci a doutora Marlene Nobre e disse a ela que eu tinha problema de rinite alérgica, e ela virou para mim e disse: olha, é bem provável que você já foi vítima ou foi algoz de algum afogamento. Quando ela disse que que isso estava muito ligado à questão da água, eu disse assim: doutora, a senhora não acredita. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu me afoguei na praia de Piatã, em Salvador, aos 18 anos. E fiquei 5 anos sem ir à praia. E ela disse: está aí a explicação. Aquele ato de você ter quase perdido a vida em estar se afogando, deixou registros mentais no seu psiquismo, e você carrega isso até hoje, e você transporta esse trauma psicológico, emocional que você passou para o seu corpo físico. E como é que eu faço para me livrar? Ela me respondeu: mude a sua frequência. Mas como eu mudo a frequência? Mude o seu estado mental. É isso que Sai Baba fazia. É isso que Siddhartha Gautama fazia. É isso que os gurus indianos do mundo oriental fazem. A meditação. Mude a tua frequência. Se você está ouvindo uma rádio que toca músicas de baixo escalão, mude para uma rádio que toca música clássica. Mas como é que eu faço esse processo de transição, James? É de forma abrupta? Claro que não.
É através da prática, da meditação, de ouvir um mantra. Hoje mesmo eu estava ouvindo um mantra de manhã. Ouvir mantra, você vai criando uma nova modelagem, uma nova modificação nas fibras mentais do teu pensamento. Você é o que você pensa. O seu corpo reflete e é as suas formas, pensamentos. Então, o céu e o inferno é um estado de consciência nosso. Portanto, o perispírito vai refletir o céu e o inferno de acordo com como você está pensando. E aí, ele continua dizendo: quando estiver faltando 15 minutos, me avise, viu, Mário, para eu poder abrir para as perguntas. Esse revestimento perispiritual por eflúvios ou energias vitais não permite ao espírito o maior afastamento da crosta terrestre, permanecendo nos sítios que lhes eram comuns. Olha que coisa interessante, meus amigos. Eram comuns antes da desencarnação ou em regiões umbralinas próximas, vivenciado apesar da experiência da morte. As mesmas necessidades e sensações fisiológicas de quando em vida física. Muito interessante isso, meus amigos. Não é? Aquele indivíduo que desencarnou vítima de uma cirrose hepática, um alcoólatra, que vivia nos bares ou nos lupanar. Quando esse indivíduo desencarna, o seu corpo energético continuará vibrando naquele mesmo estado emocional em que ele vibrava em vida física. Vejamos bem o que acontece no livro Os Mensageiros, quando André Luiz, no mundo espiritual, teria uma assembleia com 300 espíritos encarnados e desencarnados, em uma conferência entre a Terra e o mundo espiritual. E aí André Luiz vai visitar um dos companheiros que não estava presente na reunião em desdobramento espiritual. Ao chegar na residência desse cidadão, vai encontrar o cidadão fora do corpo físico, na cabeceira da cama, envolvido com duas entidades femininas. E André Luiz vai dizer: lamentamos, porque ele era para estar nessa assembleia no plano espiritual, mas suas ideias mentais estão fixas nesta matéria mental em que ele está envolvido. Então, isso ocorre muito. E o duplo etérico? Não é? O duplo etérico, as figuras mostram o duplo etérico, o corpo vital e corpo inteiro. Na posição frontal, é uma duplicata do corpo físico, daí o nome de duplo etérico. Essa duplicata que vocês vão ver no livro Obreiros da Vida Eterna, que eu vou falar mais adiante, com a desencarnação daquele personagem, e você vai ver uma nova forma sendo constituída a partir da liberação dessa energia, desse ectoplasma, dessa energia da matéria mental, que vai formando um segundo corpo, e que ele chama aqui da seguinte forma: compreendendo que o corpo físico e o duplo etérico são cópias do corpo perispiritual. Compreendendo que o corpo físico e o duplo etérico são cópias do corpo perispiritual, e que as suas configurações anatômicas, fisiológicas, refletem as estruturas perispirituais pré-existentes, e não ao contrário, que é o perispírito, e não o nosso organismo transitório. O modelo fundamental da existência. Fica fácil entender que os nossos poros, além das inúmeras funções que já desempenham, retratam em sua formação anatômica. E eu vou falar um termo aqui: microtúbulos,
James, o que vem a ser microtúbulos. Você sabia, Mário, que você tem trilhões de microtúbulos? Você sabia, meu amigo Jailson, que você tem microtúbulos? O que é os microtúbulos? James, o que é que tem a ver esses microtúbulos com o perispírito? Eu vou pedir a vocês mais uma vez. Veja esse vídeo que eu mandei, que vocês vão ver o que é o microtúbulos. E o que vem a ser isso, James? Vejamos bem. Não é? São verdadeiras antenas, elementos receptivos e de projeção, participando ativamente dos processos de movimentação, assimilação de correntes mentais. Imagine vocês, cada um de nós, não é? Eu vou pegar aqui uma caneta, eu pego uma caneta, ou melhor, você já viu um porco-espinho? Já viu um porco-espinho? Cada espinho daquele é um microtúbulo. É uma assimilação grotesca, com todo respeito ao porco-espinho. Tudo que existe, todo o reino animal tem microtúbulos. O microtúbulo são aquelas... É como se fosse a espinha do porco-espinho. Esse microtúbulo é onde há a conexão, onde passa o fio de cabelo, do sentido figurado, a energia do princípio vital, através do microtúbulo, que vai alimentar o que nós chamamos de células, não é? As funções dos microtúbulos podem exercer uma função predominante esquelética, auxiliando na manutenção da forma da célula. Exemplo disso são os feixes de microtúbulos. O que vem a ser isso? São o que vai criar e conectar as células, que atinge o seu mais alto grau nos movimentos dos nossos cromossômicos, dos nossos DNA. As nossas células, ela tem esses microtúbulos que são túneis, são estradas que se conectam com esse outro corpo que nós chamamos de corpo astral. Portanto, ele continua dizendo, André Luiz, na história de Clementino, a história de Raul Silva, é a nossa história, porque nós vamos vivenciar o fenômeno da desencarnação. Morrer é a desagregação molecular do corpo físico, mas a desencarnação é um processo de desligamento do perispírito do seu corpo astral ao corpo físico. E André Luiz vai dizer, a emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcança o campo interior, primeiramente pelos poros, que são milhares de antenas sobre os quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecidas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores. Atinge de imediato os cabos do sistema nervoso e desempenham o papel de preciosas bobinas de indução. Você sabia, Mário, que você é uma bobina de indução? Isso é sério, estudar perispírito, porque a gente conhece o nosso corpo físico, ou melhor, a gente não conhece esta máquina extraordinária que é o corpo físico. A medicina agora que está avançando para os outros corpos energéticos, a medicina transpessoal, a medicina holística da alma, como vai nos apresentar Filomeno de Miranda no livro Trilhas da Libertação, ele vai falar sobre medicina holística, e que foi fruto de um seminário e de uma palestra que eu falava sobre a medicina holística da alma, baseada na obra de Filomeno de Miranda, do livro
trilhas da libertação, do primeiro capítulo. Então, ele vai dizer que o corpo astral, o emocional, como é que está o nosso emocional agora? Deixa eu voltar aqui para a câmera para ver vocês. Como é que está o emocional de Jailson, de Benigno, de Dona Conceição, de Dalva, de Jurema, de Coração em Chama, que eu estou vendo aqui, Coração em Chama, Jocélio, Ivan, James, Vânia. Como é que está o nosso emocional neste exato momento? Será que esse meu emocional neste momento está reverberando ou repercutindo no mundo espiritual? O que vem a ser o corpo astral ou emocional? Capítulo 36, página 197 do livro Nosso Lar, André Luiz, diz o seguinte: o corpo astral é muitas vezes denominado de corpo perispiritual, quando se toma a parte pelo todo, mas quando o compreendemos como o corpo que nos possibilita a movimentação e existência no plano extrafísico, sendo uma das unidades ou campos. Olha o que ele vai dizendo aqui, que o perispírito é uma das unidades ou campos formadores do corpo perispiritual. Agora tem uma coisa muito interessante. André Luiz, em Nosso Lar, ele na casa de Lísias, se eu não me engano foi na casa de Lísias, ou foi no hospital que ele pernoitava, acho que foi na casa de Lísias, ele foi dormir. Em Nosso Lar tem quarto, tem cama, tem uma sala, tem uma mesa de jantar. Se tem quarto, tem sala, tem cozinha, então tem banheiro. E o que nós fazemos em um banheiro? André Luiz foi dormir, descansar o seu corpo. Mas, James, quando você desencarna, o espírito dorme. E para onde foi André Luiz ao visitar sua mãe, que se encontrava em outras regiões superiores à colônia Nosso Lar? E aí ele diz: o sonho não era propriamente qual se verificava na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em Nosso Lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Foi na câmara da retificação que ele dormiu. E ele iria dizer que deixava um veículo inferior no apartamento. Que veículo inferior era esse? Esse outro corpo, mais denso, o perispírito mais denso, compatível à sociedade de Nosso Lar. Significava que, ao se deixar esse veículo pesado, o perispírito, ele foi com outro tipo de corpos, o corpo energético, visitar a sua mãe. No último livro, no último capítulo, No Rumo do Mundo de Regeneração, Filomeno de Miranda narra que o espírito de Ismael se materializou em uma colônia espiritual acima da região do Amazonas, em uma grande assembleia, agora na pandemia, e que ele desceu por um tubo de luz. Esse tubo de luz materializou o espírito Ismael, o guia espiritual do Brasil. 15 minutos, já. Pergunta. Falta 15 minutos, né? Sim. Falta quantos minutos? Aqui no meu relógio faltam 12 minutos já. Eu já vou concluir aqui. Então, o corpo mental e sua forma expandida, como se for uma casca, cápsula ou capa envolvendo todo o complexo fisiopsíquico, o corpo mental não se situa apenas na região cefálica, mas espairando-se por todo o nosso complexo, à semelhança do relato de André Luiz,
de quando a desencarnação do personagem Dimas, ou no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele vai falar sobre o seu perispírito, esse outro corpo energético que estava sendo materializado no mundo espiritual como a segunda vestimenta. Portanto, nós paramos aqui e na próxima estudo do dia 8 nós concluímos com os chakras. Vamos falar na próxima aula sobre a função dos chakras. E uma coisa muito interessante, o último capítulo, para o dia 8 de junho, a função da glândula pineal, não é? A sua polaridade. Nós vamos falar a sexualidade e mediunidade dentro da função da epífise ou glândula pineal. Como funciona essa energia da sexualidade, da mediunidade, com o perispírito e a pineal. Então, vamos abrir agora aí para as perguntas, as considerações de todos vocês. Eu queria vou usar pouco tempo aí, tem muita gente falar, uns 2 minutos aí no máximo aí. Eu tinha conhecimento de 7 corpos, não sei, acredito que tem até mais, mas no momento eu acho que os 7 já é o bastante para a gente estudá-los. Não sei se tem mais, eu tenho conhecimento de 7. Outro exemplo que você deu aí foi sobre as camisas, eu fiquei aqui pensando. Eu digo, o indivíduo compra uma camisa de acordo com as suas condições. Você quer comprar uma camisa boa, mais leve, mais cara, você tem que se esforçar para trabalhar para conseguir verba financeira para comprar aquela camisa. O perispírito continua do mesmo jeito. O indivíduo que quer melhorar seu perispírito, ele tem que se esforçar, tem que trabalhar no bem, tem que procurar ver as condições que ele pratica no dia a dia. Isso daí é pensando na sua formação perispiritual, para em outra encarnação ele vir com uma condição melhor de vida, porque ele trabalhou se preocupou em se melhorar para poder melhorar a sua camada de segmentos espirituais. Eu penso assim, não sei se estou correto. É exatamente isso, meu amigo. Você falou de 7 corpos, né? São 7 chakras. O chakra coronário, que é a pineal, que nós vamos falar no próximo estudo. O chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra umbilical, o chakra sexual e o chakra básico. Cada um com a sua energia, as suas conexões com essas dimensões de tantos outros corpos. Acreditamos sim, meu amigo, sem sombra de dúvidas. Quando André Luiz deixou nas câmeras de retificação um corpo inferior, que corpo era esse? Então, temos assim infinitas campos de energias que fogem à nossa compreensão. Lembra que eu falei de Ismael, que Ismael se materializou, o espírito Ismael, guia do Brasil, ele se materializou nessa colônia espiritual no Amazonas, no estado do Amazonas, ali na região do Amazonas, há uma grande colônia espiritual, uma das grandes colônias espirituais que faz parte da psicoesfera espiritual do nosso território brasileiro, e lá foi o centro de atuação da Covid-19 na preparação desses espíritos, como Filomeno, Eurípides, Bassanuflo e tantos outros. Eles, Bezerra de Menezes, convergiram para lá para ouvir a preleção do mentor espiritual Ismael, que se materializou, porque ele tem a energia dele, o espírito dele. Não temos referências de que corpo é a energia que é constituída esse espírito. Não é? James, tem mais alguém? Você falou das funções hoje, né? Das 4, pelo menos Zimmermann coloca 4 funções do perispírito, né? No livro de Zimmermann, falou dos corpos da aura, que é a plataforma, falou do corpo vital,
falou do corpo mental, embora no final eu sei que o tempo é curto, o corpo causal, o corpo emocional. Mas quando você falou da aura, que é a nossa plataforma de apresentação, né? Segundo Emmanuel, né? Então, e ela está fincada na emoção, já que você provocou isso, como é que está a nossa emoção. E no transcorrer dentro da mediúnica, nesses anos que você tem aí, quando a gente não está bem emocionalmente, aí você perguntou, Barreto, como é que você está, Mário Sérgio? Emoção. Quando a gente não está bem emocionalmente, e vai aplicar passe, quando não está bem emocionalmente, vai para o centro espírita, não é o que eu estou falando, vai lá para um trabalho mediúnico, os espíritos narram, André Luiz, que tem um aparelhinho, psicoscópio, na Terra tem a máquina Kirlian, né? Kirlian. Eles registram a nossa emoção, registram o nosso estado emocional naquele momento, naquilo ali. Isso, por exemplo, se eu não estiver bem emocionalmente, estiver conturbado, cheio de conflito, vou aplicar passe, ou vou ser doutrinador, ou vou ser o palestrante. Isso perturba os trabalhos da espiritualidade? Em que grau? Sem sombra de dúvidas, né? Você está se referindo ao psicoscópio, no livro Missionários Domínios da Mediunidade. Os Domínios da Mediunidade. Ele vai registrar as nossas vibrações mentais. Se você bebeu, você ingeriu álcool, você teve uma alimentação altamente pesada, que tipo de energia você vai passar? Que tipo de bioenergia, que é a terapia do passe? Se você teve um desentendimento, você está com pensamentos negativos, é evidente que você não está sendo um excelente emissor, porque você acaba contaminando as suas energias, a aura, a luz que dinama de você, que você sai. Que tipo de fluido sairá de uma fonte que está contaminada? É como se fosse um filtro. Se o filtro ele não está bem, se o filtro ele não está bem colocado dentro do recipiente, ele não vai filtrar bem e ele vai contaminar a água, ele vai contaminar o fluido, ele vai passar esses miasmas psíquicos, esses vibrões negativos para o receptor. O emissor é o indivíduo que não está bem, ao fazer a imposição das mãos ou a bioenergia, que tipo de energia vai passar? A recomendação, o bom senso nos diz que se você não estiver legal, não participe, não é? Se você teve algo, ele também fala da questão da sexualidade, evite naquele momento ali que você vai trabalhar no laboratório, porque trabalhar em reunião mediúnica é um laboratório, é um grande laboratório, onde se manipula energias telúricas, energias fabulosas. A mente tem que estar concentrada. Foi por isso que, ao passar o psicoscópio, tinha alguns personagens ali da história que não estavam muito receptivos. Estava ali na mediúnica, mas com a cabeça lá fora, pensando no problema da vida cotidiana, pensando nas dívidas, pensando no desentendimento que teve, etc, etc. Ao adentrar a sala mediúnica, filtre os seus pensamentos. Se conecte com o Criador e se desconecte com os problemas do mundo de César, pelo menos durante aquele período da sessão mediúnica. Eu queria fazer só mais uma perguntazinha. Por exemplo, eu não tinha conhecimento desses tubos que você falou, mas tinha conhecimento de milhões de nadis, né? Nadis, eu esqueci até, acho que é esse mesmo nome correto, que são pontos de transmissão e captação de energias que a gente tem no corpo. Não sei se são os mesmos ou são diferentes. São isso mesmo, são os microtúbulos
que a medicina hoje fala, não é, meu amigo? Ele fala desses microtúbulos, que são os filamentos presentes nas nossas células, não é? Eucariontes, enfim, e que na realidade ela está conectada a esse outro corpos energéticos que nós possuímos, não é? Então, para deixar assim bem claro, nós seremos no mundo espiritual esta estrutura melhor ou pior. Isso vai depender da forma como nós estamos trabalhando no nosso pensamento, não é? Então, James, a minha aparência, você terá aparência de acordo com o tipo de pensamento que você teve ao longo da sua jornada, não é? Mário me fez uma pergunta James, peraí, na mesma linha de hoje, aí já passando para o corpo vital, né? Que foi a sua fala, o duplo etérico. Então, você falou que essa energia, a gente vê quando é luz, que ela é física, ela deve se desintegrar durante o desencarne. Então, a pergunta vai ser direta: vampirização e cura, ou seja, os bons espíritos, diante quando o passista coloca a mão em alguém, né, na casa ou diante de um copo, o benfeitor espiritual vai utilizar esse campo, né? Quer dizer, sim ou não? Esse campo que é o chamado corpo vital, onde está aquelas energias que o espírito não tem, que o benfeitor não tem. Quer você responder. E a vampirização? O alcoólatra que você citou, ele sai do corpo, mantendo ainda o mesmo desejo, a mesma sede, o mesmo vício, mas então por que é que ele não vai diretamente na Ambev ou no depósito de bebida? Ele precisava que antigamente, como eu bebia, e quando eu bebia, eles, ou seja, aqueles que vinham comigo se acoplavam, né, se justapõem ao meu perispírito. Tudo bate nesse campo, nesse corpo vital. Explica aí. É exatamente isso que André Luiz afirma, né? Que quando desencarnado, ou seja, quando nós deixarmos o corpo físico, e cada um com as nossas fixações mentais, com as nossas zonas de equilíbrio ou desequilíbrio, os prazeres, ou vingança, ou culpa, ou as nossas incredulidade, as mágoas, Mário, que temos, etc., essas mágoas, esses desequilíbrios, essa sexolatria, vamos certamente arrastar consigo, aderido, colado ao corpo perispiritual. Esse corpo vital é como se fosse vamos dizer assim, uma segunda película que vai registrar as emoções oriundas da nossa matriz, que é o pensamento do espírito, a centelha. A pergunta 25 a 26 do Livro dos Espíritos, que fala: o espírito é uma centelha, então é de lá que saem esses sentimentos, e é evidente que nós vamos sim arrastar essas emoções para o corpo vital. É como se fosse eu acho. Você lembra aquele mimeógrafo? No tempo que a gente fazia palestra no mimeógrafo, imagine só como a gente é velho, não é, Mário? Mimeógrafo. No mimeógrafo, você tinha uma folha azul, tinha a primeira, né? Então aquela folha azul é o corpo astral, e a folha branca seria, vamos dizer assim, o perispírito, e aquela azul, né, é que vai passar todos os registros na impressão da folha branca. Olha que coisa interessante. Eu sei que nenhum de vocês não é do tempo do mimeógrafo, só eu e Mário, não é, Mário? Então eu também, pai. Eu tenho o prazer de trabalho na sucata, de manchei muito daqueles ali, viu? Pois é, então o que é o mimeógrafo? O mimeógrafo é o espírito, a folha azul é esse corpo astral, e a folha branca
é o corpo físico que deixa os seus registros, entendeu? Então, a gente vê isso, nessa importância desses estudos, porque isso está na nossa prática, no nosso dia a dia, além de como trabalhadores, a maioria aqui são trabalhadores, né, em várias áreas dentro de uma casa espírita, e no nosso dia a dia como seres integrantes da sociedade. Então, quando você falou desses microtúbulos, eu já assisti, já fizemos um trabalho sobre isso aí, no raio de luz, trouxe imagem, mas não com esse aprofundamento devido ao conhecimento e à experiência que você tem, né? Mas, quando a gente pega Kardec, o Livro dos Médiuns, que ele vai colocar no capítulo 14, o sensitivo ou impressionável, que ele coloca na primeira plataforma, onde ele vai descrever sobre os médiuns. Então, Kardec fala assim mesmo, o arrepio, e André Luiz fala, poros se assemelham ao quê? Microantenas. Então, James, quando na praia, aquela pessoa na praia, lá na bagaceira, quem está aqui sabe, né? Por que eu usei esse termo? Da bagaceira, tomando a bebida num sol quente da Bahia. Aí de repente sente aquele arrepio no corpo, né? Aquele arrepio, aí jogava a bebida pro santo. Não sei se você já pegou isso aí. Sentiu um arrepio, o rapaz passou alguma coisa aqui, mesmo sem conhecimento nenhum, jogava a cachaça, a cerveja, o que for no chão, pro santo. Kardec fala sobre o arrepio como essa sensibilidade. André Luiz coloca isso como os poros. Esses microtúbulos estariam vinculados aos poros e essa percepção, essa sensibilidade, claro, isso vem do contato áurico, do contato de auras entre o espírito e o bebedor, nesse seu exemplo do álcool, seria isso? É exatamente isso mesmo, né? Eu tentei assim, a conexão, esses microtúbulos, exatamente, são conexões entre o corpo físico das células do universo celular que nós somos um estado de energia condensada. Lavoisier já dizia, nada se destrói, tudo se transforma. O corpo físico, a matéria, é um estado de energia em sua forma mais primitiva, mais condensada, mas ela se desagrega e volta a se tornar energia, tudo energia. Raul Teixeira, ele, quando esteve aqui na Federação, anos atrás, ele deu uma definição que eu achei muito interessante. Ele iria dizer que todos nós somos cubos de gelo. Imaginemos uma bacia com água. Definindo o que é perispírito, definindo tudo o que nós falamos aqui, eu resumo na ilustração de Raul Teixeira, que ele diz o seguinte: imagine uma bacia com água, é simplesmente uma bacia com água. Agora, se a gente pegar cubos de gelo, cada um de nós nesta sala aqui somos um cubo de gelo, não é? Cada um de nós, as 11 pessoas são cubo de gelo. O que é um cubo de gelo? É o estado da água. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Sólido. É água em estado sólido. É o H2O, em estado sólido. Então, portanto, o nosso amigo Mário Sérgio, ele é um cubo de gelo. James é um cubo de gelo. Jailson é um cubo de gelo usando uma camisa azul, não é? A minha amiga meu amigo José é um cubo de gelo usando uma camisa que parece ser uma pijama que ele está usando, não é? Então, é um cubo de gelo. Agora, se a gente pegar que nós somos esse cubo de gelo, não é, Dona Dalva? Dona Dalva também é um cubo de gelo usando um óculos. E se a gente pegar esses cubos de gelo e colocar dentro de uma água, numa bacia, a água em estado líquido, o que vai acontecer com esses cubos de gelo ao ser colocado na bacia com água? Ele vai derretendo e vai voltar para o seu estado original. Líquido. Para o seu estado original.
O que eu quero dizer com isso, eu vou mais além. Lembra quando Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus? Não é isso, Jairus? É para você pensar, Jairus. Para que a gente veja a Deus, a gente tem que deixar de ser cubo de gelo e voltar para o princípio do universo. Eu estou indo mais pela corrente oriental, mas os espíritos puros, ele se integra totalmente a Deus. Ele não é Deus, ele é co-criador em plano maior, que ele integra dentro desta grande paternidade divina, e deixamos de ter corpos para ser pura luz, coágulo divino do co-criador em plano maior, conforme está nos primeiros capítulos do livro Evolução em Dois Mundos. Eu acho que aí, meu amigo Jailson, é para a gente pensar que nós voltamos para a essência. Nós não vamos nos perdermos. Aí eu posso falar por uma visão aí esotérica, judiciosamente, com todo respeito à filosofia esotérica. De certa forma, eles têm razão. Nós não perdemos a nossa individualidade, mas voltamos para uma consciência maior, para uma consciência divina. E aí a gente tem um entendimento do que é a coletividade cósmica universal. Star Wars, o conselho de Star Wars, né? Que é o conselho que rege as galáxias, você gosta. Nós chegamos ao fim, nós estamos aqui já com 9h12, né? Então já passamos. Teremos quinta-feira aula do Livro dos Médiuns, falando aos aprendizes, todos nós, com o Osney Moncorvo. Queremos agradecer em nome do Raio de Luz ao amigo James Ney. Vamos ter mais 2 encontros para ele voltar ao tema do perispírito. Então agradecemos bastante a você, James, pela sua dedicação, pelos seus conhecimentos e pela sua solidariedade em compartilhar conhecimentos com todos nós. Viu? Eu vou pedir a algum dos meus amigos para fazer a prece final. Quem quer levantar o dedo? Eu só estou vendo aqui na câmera, é Ferreira, Dalva e Jailson. Alguém quer fazer a prece final? Que James fez a primeira. Você mesmo. Quem quer conversar com Deus? Então, eu quero conversar com Deus, mas eu quero ficar um pouquinho aqui, que para conversar com ele tem que fazer muito esforço aí para melhorar seu perispírito, para poder pegar outras capas mais finas para chegar lá, né? Conversar com Deus está lá na questão do Livro dos Espíritos. Pensar nele, se aproximar dele e se pôr em comunicação com ele. Então vamos lá. Agradecer mais uma vez ao amigo James Ney, aos espíritos que o guiam na tarefa de caridade da divulgação do espiritismo. Agradecer a presença de todos os amigos que participam dos estudos da nossa casa com o único objetivo: aprender para servir, nos tornarmos instrumentos nas mãos dos espíritos superiores, mas instrumentos conscientes daquilo ao qual se dedicam a fazer. Então, muito obrigado aos bons espíritos do Raio de Luz e os espíritos de cada um de nós, os nossos guias. Temos a certeza de que estamos no caminho certo, o caminho do respeito às diferenças, o caminho da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, o caminho com Jesus. Que Ele nos abençoe agora e sempre. E assim seja. Eu queria só... todos, que Deus abençoe. Obrigado aí por todos.